E hoje a gente gosta de falar de várias coisas, né? Mas uma das coisas principais é da energia do dragão. Por quê? Porque é uma coisa que, quando eu falo para as pessoas, elas quase não conhecem ou não ouviram falar, ou ouviram falar mais da mitologia dos dragões, né? Ou mais de algumas egrégoras. Então, uma coisa que é para deixar bem claro aqui é que existem vários, e hoje em dia, né, muitas pessoas têm recebido as energias de dragões, energias de mensagens, né? E o que a gente trabalha na nossa egrégora aqui é a equipe da Dragon Light, ou da energia de dragões de luz, né? Para que fique mais organizado, porque às vezes existem outros dragões, sim, existem dragões chineses, existem dragões ali na Irlanda, né? No Reino Unido, né? No México também, mas essa equipe que a gente está conversando e que sempre fala sobre essa energia é uma equipe de dragões de luz que eles são quase de 12ª dimensão e Elohims, né? Então, da mesma forma que a gente tem os anjos Elohims, que são aqueles que são considerados quase os arquitetos do universo, os dragões seriam os engenheiros do universo. Então, nesse caso, esses dragões eles seriam como se fossem os engenheiros do universo para ajudar você a limpar ou para reconstruir a sua vida. Porque o que eles falam, né? Todo esse processo do trabalho de regeneração humana, regeneração planetária, não vai acontecer de fora para dentro, vai acontecer de dentro para fora. Então, toda vez, por exemplo, que você passa por um trabalho da energia dos dragões, que pode ser tanto por uma essência de dragão, né? Uma essência floral, como, por exemplo, numa mandala, ou se você também acaba fazendo o curso, né? E começa a trabalhar com as mandalas dos dragões, a partir da sua melhora, você vai reabilitando também o meio ambiente e num aspecto, né, que como tudo está dentro, também está fora. Então, os dragões, eles dizem que a gente só vai conseguir um ponto de regeneração da humanidade quando a gente conseguir regenerar uma boa parte da humanidade. E aí, essa regeneração necessita que nós, como um organismo humano, tenhamos esse desejo de melhorar, de pensar em coisas melhores, positivas, né? Estar em contato com vibrações mais positivas. E aí, por isso, por exemplo, você tem uma rádio que traz toda essa energia positiva de várias pessoas, né? Por quê? Porque nós precisamos de mais pessoas vibrando para que esse inconsciente coletivo humano possa parar de poluir todo o sistema da Terra, não só com poluições físicas, mas também com poluições mentais, emocionais. Então, cada vez que você trabalha no seu processo pessoal, você vai estar trabalhando também no processo coletivo. Então, isso é o legal do trabalho dos dragões, porque não existe só você ser uma pessoa que vai estar bem, que vai, sei lá, ganhar lá sua aposentadoria ou seu 1 milhão, sendo que no restante, todo o ambiente que você vive está todo deteriorado, né? Que qualidade de vida você vai ter de fato, né? Como é que você vai conseguir viver se, por exemplo, a tua família não está feliz, as pessoas que moram ao seu redor não estão felizes, as pessoas do teu país não estão felizes. Então, quando a gente fala de cocriação de dragão, a gente não está falando só na cocriação única e pessoal, que é hoje o que as pessoas elas têm em mente. Então, elas vibram muito assim, eu quero sair da escassez, mas pensando que eu não tenho que pensar na abundância também para as outras pessoas, é só para mim. Então, uma coisa muito de uma consciência mais egóica do que numa consciência onde o que eu trago para mim também reverbera no outro, né? E que reverberação é essa que eu estou fazendo em muitos aspectos ali de abundância que as pessoas fazem, que só pensa em si mesmo, né? Então, quando a gente fala de processos de cocriação e abundância com os dragões, a gente sempre pensa na gente e no coletivo, porque você também faz parte desse coletivo, né?
E aí, uma das primeiras mandalas que a gente tem, né, que você pode fazer o curso sem outros cursos, é o curso da mesa do Dragon Coaching 1, né, que ela é regida pela dragona Jade. A Jade, ela é a dragona do autoconhecimento. Então, ela vem falando assim para você: vem ajudar a crescer e ampliar seu potencial. Você surpreenderá ao descobrir tudo o que é capaz. Então, você pensa que como que os dragões pensam para ajudar a humanidade? Eu vou ajudando pontualmente uma pessoa para que essa pessoa floresça, para que ela possa continuar esse processo de florescimento e ajudando outras pessoas. E não no sentido de vai ter uma pessoa só que vai florescer e o restante vai estar obediente a ela, né? E é muito engraçado quando você percebe esse movimento, porque de repente, por exemplo, quando você está cocriando uma venda ou cocriando uma compra, né, de um carro, por exemplo, que foi o que aconteceu com uma aluna, ela tinha pensado num carro X com tal valor e, né, as características que ela tinha colocado. E quando ela foi lá no local para comprar, ela encontrou um carro melhor, com o mesmo valor, e ela teve dificuldade de aceitar, porque para ela, ela falou assim: nossa, mas esse carro não é para mim, né? Então, isso que é o trabalho dos dragões. E aí, fez o local vender, fez ela aprender a aceitar mais a abundância, e ela conseguiu, por exemplo, ajudar a mãe dela, né, que estava precisando. Então, não é algo só que impacta e só focado ali no seu ego menor e nos seus sentimentos básicos ali só de realização, mas aqui não é aquela realização onde você impacta em muita gente, mas é uma realização muito pequena, sabe? Então, às vezes você consegue fazer alguma coisa maior, mais conectada, mais sincrônica, porque na sincronicidade você vai conseguir ajudar muito mais pessoas do que você ajuda se você estiver só pensando na sua própria situação, né? Mas se você pensar na sua situação, mas que impacta e ajuda as outras pessoas, é aí que está a cocriação dos dragões. Então, quando você pensa em algo que você quer desenvolver para você, pense em como isso pode ajudar outras pessoas também. E aí potencializa, porque isso vai ajudar. E quanto mais pessoas fortalecer, mais rápido a gente fala que é o download, né? Que realmente cocria e realiza. Com a energia dos dragões, a gente cocria muito mais rápido do que somente com outras técnicas, né? Porque os dragões, eles já são a energia de materialização e realização, potência, né? Então, eles já vão trabalhando isso dentro de você. E à medida que você vai trabalhando mais essa consciência de melhorar você e melhorar ao seu redor, mais você vai estar permitindo que a melhoria possa chegar para você e para todos, né? No Dragon Coaching também, você recebe a conexão de 81 dragões, né? Então, são 9 dragões para as 9 áreas que a gente tem ali da vida. E cada dragão vai apoiar você nessa área da vida. E o mais legal é que, às vezes, por exemplo, você está com problema de trabalho. Só que você trabalha bastante, você se empenha, você faz hora extra, você se esforça ao máximo que você pode, mas o trabalho não rende. E aí, às vezes, numa mandala de dragão, né, nesse Dragon Coaching, ela vai mostrar que, às vezes, o seu problema está em, por exemplo, nos seus aspectos de família, né? Às vezes a tua família tem um aspecto de escassez que você repete inconscientemente. Então, na mandala isso mostra. E o mais legal é que, como é uma mandala de autoconhecimento, é como se você tivesse junto à energia dos dragões e eles vão te orientando, eles vão te ajudando. E é importante você saber que não precisa ser nenhum médium super capaz, não precisa ser, né, aquela pessoa que sempre viu quando era criança. A gente fala que assim, tipo, você pode ser apenas uma pessoa normal, né, que gosta de dragão e aceita essa conexão com eles. A partir daí,
eles trabalham uma forma de conseguir conversar com você. Às vezes vem uma pessoa para te ajudar, né? A gente também trabalha com pêndulo, com os gráficos de radiestesia para medição. Então, não necessariamente você precisa ser alguém que já nasceu com a sua visão toda aberta. Aliás, até porque eles comentam que muitas vezes as pessoas com visão muito aberta têm uma dificuldade grande no campo espiritual, às vezes, de serem enganadas e tal, né? Porque tem umas coisas nesse sentido na vida espiritual. Quem sente, por mais que alguém queira, uma energia queira mentir para você, quando você sente, sentir é algo muito profundo e que não tem como você alterar, né? Igual o cachorro, por exemplo, se o cachorro não gosta de você, não adianta você falar pro cachorro, ai, gosta de mim. Não, ele não vai gostar de você. E tem alguma coisa ali que ele sente que não tá legal. Então, esse sentido que a gente tem, que é quase um sentido mais natural, né? Mas ali chega até a beirar nessa questão junto aos animais, ele é muito claro, né? Então, e todo mundo tem, né? Tem sempre aquela pessoa que fala, nossa, eu não consigo sentar perto dessa pessoa, não sei porquê. Nossa, essa pessoa me deixa mal. Então, todo mundo sente, né? Mas como que eu posso usar esse sentir para poder conectar com os dragões e, a partir daí, fazer todo o processo, né, com as mandalas, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar quando a gente fala de uma mesa de cocriação. E aí você pode cocriar tudo. O mais legal deles é que não tem limite na cocriação. Tem, mentira. Você não cocria para uma outra pessoa sem autorização. Então, você pode ter, até alguém te pediu, você pode fazer uma mesa dragônica para ele, mas você não pode fazer sem autorização. Isso é muito importante. E até por isso, por exemplo, que os dragões não trouxeram todo o projeto de transformação de uma vez só aqui para o planeta. Porque a gente precisa ir dando essa autorização para eles irem ajudando a gente, porque eles não podem alterar sem a nossa autorização. E 2, porque tudo precisa ser num ritmo, num tempo, né? Você toma uma consciência aqui, depois percebe outra coisa ali, e aí você vai crescendo conforme as percepções que você vai desenvolvendo a partir do que você vai melhorando em cada mandala, em cada dragão que você vai conectando. Então, isso é muito legal. E aí, dia 30 do 9, não, desculpa, dia 30 do 8, a gente vai ter o Dragon Coaching 1, que é um dia. Então, você, ai, Marta, mas eu vou conseguir fazer tudo num dia? A gente vai passar a técnica para vocês já vão conseguir sentir e fazer muita coisa. Mas é claro que eu sempre falo que o mais importante na mandala é suar bastante. O que é suar bastante? Treinar. Treina, 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 treina. Porque isso vai te ajudar a dar mais segurança para você, para suas cocriações, né? E você vai se sentir mais feliz porque você vai sentir mais essa presença deles. É muito legal, né? Principalmente que é uma presença de mais proteção, né? Que hoje a gente está sentindo muita falta dessas frequências, né? Então, dia 30 a gente vai estar em um dia, né, passando toda essa informação. A gente deixa depois um grupo aberto ali para tirar todas as dúvidas, vocês mandarem dúvidas para a gente vai trocando informação. E aí é a sua forma de como você quer desenvolver e crescer mais junto a esse processo. Então, se você tem interesse, eu preciso que vocês me mandem quanto antes, mas principalmente não me manda sexta-feira. Que é sacanagem, né? Porque a gente tem todo um material. Então, assim, se você se interessou, manda uma mensagem no WhatsApp pra gente no 11 967 67 48 41. 11 967 67 48 41. A Geisa vai estar te atendendo. E aí ela vai explicar tudo direitinho, como funciona, né? Pode ser tanto online quanto presencial. E vai ser nesse dia, então ela vai passar, né, no dia 30 todas as especificações que você precisa. E aí é uma jornada e eu falo que às vezes é quântico, né? Então quando é quântico, parece que é um dia só, mas é um dia que estica. E até
informação que um dos meus alunos falou assim, parece que eu tô há 30 dias aqui, né? E na verdade foi um dia só. Então, às vezes dá essa impressão também quando a gente trabalha com os dragões, porque eles trabalham mais no campo quântico do que no campo da 3D, né? Então, eles transformam todo o campo quântico na energia deles para depois trazer aqui para 3D para ajudar. Um dragãozinho para vocês nessa semana. Porque eu sei que foi uma semana bem difícil, né? Muita gente ainda recebendo as energias da lua minguante e tal. Junto com a Jade, eu vou mandar para vocês a energia de Garnet Dragon. Garnet é o dragão da superação. Ela ajuda você a ter forças para se libertar do passado, reerguer com esperança, rumo a um futuro brilhante. Então, porque às vezes, principalmente nesse período que a gente está agora, né, da humanidade, a gente precisa se soltar do passado. E isso é do passado da nossa vida agora, do passado das outras vidas. Não dá mais para carregar tanto peso para as próximas encarnações. A gente tem que estar mais livre, tem que ter mais espaço aberto dentro da gente para receber as novas informações. Se a gente está preso no passado, a coisa não anda, né? Então, Garnet, ela vem para ajudar você, se você está precisando superar uma perda, superar um abuso, superar alguma situação aí muito pesada. Garnet vem para te ajudar, para ajudar você a lembrar dessa força que você tem de empoderamento e de transformação, né? Então, o legal é que eles trabalham sempre para fortalecer vocês e para fortalecer cada um de nós na nossa capacidade de decisão, de melhoria e principalmente no nosso aspecto humano, né? De crescimento, de evolução, de criação, né? Então, é muito, muito legal. Depois também, se vocês quiserem acompanhar, em setembro, a gente vai fazer tá participando da SP Flor, né? Que vai ter o evento dos florais. Então, a Mês Floral da SP Flor, que é uma entidade que trabalha com essências de campos de consciência, né? Uma vez a Kátia Pereira veio aqui falar o que era um campo de consciência, como se trabalha com essências de campo de consciência, que é exatamente o que a gente trabalha na Dragons. E também com a história do aniversário do Dr. Ba, né, da energia das primeiras essências que foram a essência de Ba. E aí vai ter todo um trabalho ali de setembro de palestras da SP Flor. E também a gente vai participar fazendo um banho de floresta lá em Salesópolis, onde é o início do Rio Tietê, para a gente vibrar para essas águas aqui de São Paulo, para ficar melhor, para purificar, né? Quem sabe, eu falo que um dia a gente precisa de visionários cósmicos, né? E quem sabe um dia a gente consegue ver esse Rio Tietê navegável, né? Passando do barquinho lá, tendo as regatas. Então, eu queria colocar essa vibração ali. E quem colocou a primeira vibração nessa nascente foi o professor Masaharu Enomoto. A Kátia Pereira acompanhou quando ele veio aqui para o Brasil. E aí ela vai contar também como foi essa experiência dele vibrar, dele colocar a energia nas nascentes do Rio Tietê. E aí a gente vai trabalhar para a gente também colocar a nossa vibração de transformação, de cura, também ali no Rio. Então, se você quer participar, manda uma mensagem para a gente lá no WhatsApp, né, da Hathor. Também pode ser pelo Instagram, o Hathor_Spaco, e o Spaco Hathor, tudo junto no YouTube. Gente, não esquece de se inscrever, de dar um like, acender o sininho, né? Curtir lá, compartilhar as nossas coisas, porque a gente sempre precisa de mais gente para vibrar essa energia positiva, né? Precisamos de pessoas mais curadas e histórias mais bacanas, né? Para se inspirar aí nesse processo. Então, para vocês, eu estou mandando a energia de Jade Dragon em Garnet através da vibração dos cristais. Lembrando que quando a gente vibra o cristal,
a gente está colocando a essência no som. Então, para você ver como os dragões eles são bem ecléticos, né? E aí a essência vai no som. E lembrando que o som é uma vibração e é como se mexesse nas aguinhas do nosso corpo. E aí quando você ouve, né, o som é como se vibrasse, essas vibrações fossem ali na aguinha do seu corpo para integrar, né, essa energia do dragão em você. E o som ele facilita essa integração através dessa vibração. E aí você começa com um fim de semana bem animado, né, bem nessa energia já de Dragon, de autoconhecimento, né, do que eu posso melhorar em mim mesmo, né, do que eu posso reconhecer e trazer cada vez mais força para ampliar o potencial. E da Garnet, que de alguma forma a gente está nesse processo de fim de inverno, né? Então muitas vezes no inverno a gente precisa liberar do passado, precisa cortar as questões que a gente não precisa mais carregar. A gente também está passando pelo minguante. Então, é todo esse processo, né, que conecta desde a energia do sol, da energia da lua, da energia aqui nossa, pessoal, porque tudo faz parte, né? A natureza é você e você é a natureza. Então, os ciclos fazem parte. Quando a gente volta a tomar essa consciência, a gente volta a ser um homem noosférico, né? Que o pessoal do sincronário fala, né? Então a gente começa a ser alguém que tem uma consciência além do que só o que acontece em si mesmo, mas também numa consciência onde o que acontece para mim também reverbera ao redor. E como que eu posso reverberar de uma forma que seja positivo para mim e para todas as pessoas. Então a gente sai dessa coisa do Homo sapiens, né, que é o homem que sabe, né? Então a gente sabe que a gente existe, né? Tanto que fica lá o Shakespeare, eu sei, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? E então nós somos o homem sapiens, porque a gente sabe. E aí a gente iria para o homem intuitivo, né? E depois para o homem endosférico, porque você, na sua intuição, a partir da sua intuição, você começa a perceber que você faz parte de um todo. E aí você, na noosfera, você percebe que você e toda essa esfera da Terra é um só. E quando a gente chegar nesse nível, desse ponto de consciência humana, a gente vai entender que não adianta ficar só brigando com o outro, não adianta. A mudança é sempre através da gente para uma mudança maior, né? E a gente para, por exemplo, de brigar com o espelho, né? Porque muitas vezes o que irrita na outra pessoa, na verdade, é o que você ainda não fez de mudança, né? E você tá lá brigando com a outra pessoa, mas é uma briga de espelho, porque você está brigando com você mesmo. Então, que é o desenho da Jade, né? Ela tá olhando lá no espelhinho e falando, será que eu sei quem eu sou mesmo? Né? Então, você descobrir que você pode ser muito mais do que você imagina, você pode mais do que você consegue hoje, mas isso depende também de uma consciência e de tomar mais consciências de mais dimensões, tanto dentro de você quanto fora de você. Parece bem filosófico, mas é uma coisa muito real, muito mensurável, mas que para isso precisa ter uma intenção de querer realmente conhecer mais sobre você, se abrir mais, né? Soltar as velhas percepções sobre você para trazer novas percepções aí e ter espaço para que as novas percepções aconteçam em você. E aí, se você quer fazer parte também de todo o trabalho Dragon, né, tanto das essências quanto de atendimentos, manda uma mensagem pra gente, tá bom? É isso aí, ótima sexta-feira, até mais, pessoal. Tchau, tchau.